Olha só, colonoscopia é um procedimento médico que quase todo mundo já ouviu falar, certo? É super importante. Mas o que pouca gente imagina é que a preparação para esse exame esconde uma história científica fascinante, que revela uma vulnerabilidade bem ali, escondidinha no nosso corpo. Vamos dar uma olhada nessa história? E só para a gente ter uma ideia da escala, dá uma olhada nesse número. Cerca de 14 milhões de colonoscopias são feitas todos os anos, isso só nos Estados Unidos. Sem dúvida, um dos exames de rastreio mais comuns e importantes que existem hoje. E não é para menos, né? É um exame de rotina, sim, mas que é absolutamente essencial para detectar câncer e que literalmente salva incontáveis vidas. Mas e se por trás desse procedimento tão fundamental existisse um risco que a gente não costuma comentar? Pois é, essa é a pergunta que algumas observações científicas recentes começaram a levantar. É que, de uns tempos para cá, alguns estudos descobriram uma coisa bem intrigante. As colonoscopias parecem ter taxas de infecção bem mais altas quando a gente compara com outros tipos de exames de rastreio. Isso, claro, deixou cientistas e médicos com uma pulga atrás da orelha. Então, a grande questão passou a ser: a culpa é do procedimento em si ou daquela preparação intestinal super intensa que vem antes? As pesquisas começaram a apontar para um principal suspeito: a preparação. E a nossa primeira pista está justamente no que essa preparação faz com o nosso intestino. Porque não é só uma limpeza, sabe? O que acontece ali dentro é bem mais drástico. Para entender melhor, vamos pensar o intestino saudável como se fosse uma fortaleza. Ele tem muros altos e grossos, que são as camadas de muco, e um exército de bactérias guardiãs que defendem o lugar contra qualquer invasor. E essa imagem aqui, nossa, ela diz tudo. À esquerda, a gente viu o intestino saudável, com aquela camada protetora de muco bem espessa. Agora, olha à direita. É o mesmo intestino, mas depois da preparação. Cadê o muco? Quase desapareceu. É como se os muros da fortaleza tivessem sido derrubados. Então, o ponto crucial é esse. A preparação não só limpa, ela remove as defesas. Ela leva embora a barreira de muco, as comunidades de micróbios do bem e até umas substâncias essenciais para a saúde das células, os tais ácidos graxos de cadeia curta. Resumindo, ela deixa o intestino totalmente vulnerável. E isso nos leva direto para a segunda pista. Com as defesas tão baixas, o que acontece se um patógeno, uma bactéria ruim, aparece por ali? É como deixar o portão da fortaleza escancarado. Mas antes, um termo importante: translocação bacteriana. O nome parece difícil, mas a ideia é simples. É quando as bactérias conseguem fugir do intestino e se espalhar para outros órgãos do corpo, como o fígado, o baço. Ou seja, um problema que era local acaba virando sistêmico. E foi exatamente isso que os cientistas observaram em modelos com camundongos. Com o intestino enfraquecido, a bactéria Salmonella não só conseguiu colonizar o lugar com maior facilidade, como também conseguiu fazer a tal da translocação, ou seja, se espalhou pelo corpo. Mas a pista mais chocante de todas, aquela que realmente mudou o jogo, veio de um experimento com um patógeno, digamos, desativado. Funciona assim: normalmente, bactérias como a salmonela precisam de uma espécie de motorzinho, os flagelos, para conseguir nadar através do muco e invadir os tecidos. A pergunta dos cientistas foi: e o que acontece se elas não conseguirem nadar? E o resultado é de cair o queixo. Depois da preparação, até uma versão mutante da salmonela, que era incapaz de se mover, conseguiu invadir e se espalhar. Pensa nisso, as defesas do intestino estavam tão baixas que a bactéria nem precisou fazer força para entrar. Juntando todas as peças, a grande revelação fica bem clara. A preparação para a colonoscopia abre uma janela temporária de vulnerabilidade no nosso intestino. Mas, e esse é um ponto super importante, essa janela não fica aberta para sempre. Essa linha do tempo aqui mostra como a recuperação acontece. O pico da vulnerabilidade é umas 6 horas depois do preparo. Com 24 horas, o corpo já começa a se recuperar. E em cerca de 48 a 72 horas, as defesas estão de volta ao normal. O corpo se recupera bem rápido. Certo, então entendemos o que acontece. Agora, por que essa janela de tempo é tão importante? E, principalmente, para quem ela representa um risco maior? Porque é o seguinte, para uma pessoa saudável, essa janela de vulnerabilidade se fecha rapidinho e sem maiores problemas. Mas para quem já vive com alguma condição, como a doença inflamatória intestinal, a famosa DI, aí
a história é bem diferente. A inflamação que já existe ali muda tudo. E aqui, a prova visual é muito poderosa. Em um modelo de colite em camundongos, a imagem da esquerda mostra o tecido antes da preparação. Na direita, a gente vê como a preparação intestinal piorou e muito o dano no tecido. E os dados confirmam o que os olhos veem. Um índice que mede a gravidade da colite simplesmente dobrou nos modelos de DII depois da preparação. Dobrou. É um aumento de 2 vezes na severidade da doença. E a ameaça nem sempre vem de fora. A preparação também abriu a porteira para os patobiontes, que são bactérias ruins que já estavam ali, quietinhas no intestino com DII, escaparem e se espalharem, piorando ainda mais o quadro. Então, vamos amarrar as pontas. A preparação intestinal cria essa janela curta, mas crítica de vulnerabilidade. Ela basicamente zera as nossas defesas naturais, como o muco e as bactérias boas, e isso deixa o caminho livre para invasores. Para a maioria das pessoas, isso passa rápido, mas em quem já tem DI, isso pode piorar bastante a inflamação e a doença. Mas calma, o objetivo aqui não é gerar medo, muito pelo contrário, o objetivo é o conhecimento. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, que é super promissora. Agora que a gente entende o mecanismo, será que não dá para criar uma preparação de intestino mais inteligente? Uma que limpe o que precisa ser limpo, mas sem detonar as nossas defesas? Essa pesquisa abre uma porta incrível para um futuro com procedimentos médicos ainda mais seguros.